Gestão em 5 minutos. Cultura organizacional. Existem 3 níveis de cultura organizacional: artefatos, valores partilhados e pressupostos. Artefatos. Os artefatos são o nível mais superficial da cultura organizacional. Os artefatos são observáveis e constituem o primeiro ponto de contacto com a cultura de uma organização. Os artefatos apoiam a definição do ambiente da organização e são um nível de cultura que qualquer pessoa pode observar ao interagir com a empresa. Não revelam toda a sua essência. Exemplos de artefatos: organograma e hierarquia, grau de formalidade, vestimenta e comunicação, produtos, símbolos, logotipo, decoração. Outros. Valores partilhados. Os valores partilhados são o segundo nível da cultura organizacional. São mais profundos que os artefatos, não são imediatamente perceptíveis e representam os princípios que guiam as ações dos membros da organização. Os valores mantêm a organização unida e orientam os comportamentos dos seus elementos. Exemplos de valores: valores dos fundadores, desde a criação da empresa, normas, filosofia da empresa, missão, visão, e valores, qualidade, inovação, ética. Outros. Pressupostos. Os pressupostos são o terceiro e mais profundo nível da cultura organizacional, também é um nível menos visível. No nível de pressupostos, os elementos são crenças inconscientes e suposições partilhadas pelas equipas da empresa. Elementos dos pressupostos: natureza do ser humano, bem e mal, relações de poder e como este deve ser distribuído ou exercido, natureza do trabalho, importância do trabalho, papel da empresa na sociedade, significado do sucesso, relação com o ambiente externo e a identidade organizacional, o que torna a organização única. Tipos de cultura organizacional. Existem características específicas que ajudam a definir diferentes tipos de cultura organizacional. Os tipos de cultura organizacional são: cultura do poder, cultura dos papéis, cultura das tarefas e cultura de pessoas. Para além dos tipos de cultura, existem graus: cultura forte, fraca, adaptativa ou conservadora, de cada tipo de cultura. Cultura do poder. Este tipo de cultura caracteriza-se pelo poder concentrado em alguns elementos, coordenadores, diretores, CEO, que exercem influência sobre a organização. A cultura de poder ocorre normalmente em organizações mais pequenas e com menos colaboradores. As organizações com uma cultura de poder são normalmente orientadas para resultados e têm poucas regras ou regulamentos, pois as regras são ditadas pelos decisores. Este tipo de empresas pode ser afetada negativamente pelo autoritarismo e dependência de líderes para tarefas ou decisões. Cultura dos papéis. A cultura dos papéis é oposta à cultura do poder. As empresas com cultura dos papéis guiam-se por regras, cargos e funções bem definidas e o poder é determinado pela posição de uma pessoa na estrutura organizacional. As empresas com cultura dos papéis são empresas mais burocráticas, com uma hierarquia bem definida onde as funções de cada elemento estão bem definidas e, normalmente, aversas a assumir riscos. Alguns desafios que as empresas com cultura dos papéis podem enfrentar são a sua rigidez e falta de criatividade das equipas. Cultura dos papéis. A cultura dos papéis é oposta à cultura do poder. As empresas com cultura dos papéis guiam-se por regras, cargos e funções bem definidas e o poder é determinado pela posição de uma pessoa na estrutura organizacional. As empresas com cultura dos papéis são empresas mais burocráticas, com uma hierarquia bem definida onde as funções de cada elemento estão bem definidas e, normalmente, aversas a assumir riscos. Alguns desafios que as empresas com cultura dos papéis podem enfrentar são a sua rigidez e falta de criatividade das equipas. Cultura de pessoas. As empresas com cultura de pessoas colocam o bem-estar e o desenvolvimento dos colaboradores no centro da organização. O ambiente de trabalho é construído em torno das necessidades, motivações e crescimento dos indivíduos. Este tipo de empresas tem foco no bem-estar dos colaboradores, work-life balance, desenvolvimento pessoal dos colaboradores, colaboração entre as equipas, equidade e um ambiente de trabalho acolhedor. Os desafios que podem enfrentar são o risco de tolerância excessiva e falta de foco para o cumprimento de objetivos. Exemplo de cultura organizacional. Existem várias empresas que são modelos de cultura organizacional, o que culmina no seu reconhecimento como ótimos locais para se trabalhar. Uma correta cultura organizacional tem impacto direto no bem-estar dos colaboradores e na sua dedicação à empresa e aos seus objetivos, caso estes se identifiquem com a cultura do seu local de trabalho. Um dos exemplos de cultura organizacional é a Google. A Google foi das primeiras empresas a transformar a forma de trabalho. A empresa é conhecida desde sempre pelo seu ambiente descontraído e capacidade de trabalho flexível. Este é um exemplo de cultura organizacional. Em vez de basear o trabalho num modelo fechado com pouco espaço para a expressão, o modelo Google ofereceu benefícios dentro do ambiente de trabalho. As ações que são apresentadas estão em linha com a visão e valores Google.
Um diferencial da Google é a sua preocupação com a cultura organizacional. A empresa instituiu o cargo de Chief Culture Officer, CCO, uma pessoa com a tarefa de cuidar e preservar a cultura organizacional da empresa. Se gostou deste vídeo, siga o blog Reward.pt e o canal YouTube Reward Consulting para mais conteúdos empresariais. Reward Consulting, trabalhar conosco recompensa.